Olá, sexto ano! Nessa semana, nós vamos estudar um pouco mais sobre fração. Vamos analisar essas duas frações e suas representações, por meio do desenho. Essa primeira fração nós temos 2 quartos. O que ela quer dizer? Eu dividi o inteiro em 4 partes iguais e eu estou considerando duas. Então, eu peguei e pintei duas, tá? Agora, a gente vai olhar outra fração. Aqui, eu precisei somente de um inteiro para representar essa fração, tá? Agora, essa fração aqui, 6 quartos. Eu peguei o inteiro, dividi em 4 partes, igual ao anterior, só que eu estou considerando 6. Se eu venho aqui, vou pintar 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 4 pedaços do inteiro dividido em 4 partes, 4 quartos, tá? Só que eu queria 6. Faltam quantas partes? 2. Eu tive que pegar outro inteiro para pegar mais 2 partes. Mais 2 partes de 4 partes, certo? Então, aqui, para representar essa fração, eu precisei de quantos inteiros? 2 inteiros, tá? Mais que 1. Agora, eu vou dar duas classificações. Quando eu tenho uma fração que o numerador é menor que o denominador e para representação só precisa de um inteiro e nem usa ele inteiro, por exemplo assim, só são partes, não chega a pegar todas as partes dele, então o numerador menor que o denominador e eu só uso um inteiro, já consigo representar a fração por meio do desenho. Essa fração é chamada de fração própria, tá? Fração própria, tá? Guarda esse nome aí. Agora, quando eu tenho que o numerador é maior que o denominador, no caso aqui eu precisei de 2 inteiros para representar ela. Ela é chamada de fração imprópria, tá? Depois, vocês vão resolver algumas atividades sobre fração própria e imprópria, tá? Vou pegar aqui a apostila. Nós temos aqui a atividade 1, que ela traz uma receita de bolo. O exercício pede o seguinte: escreva com números a quantidade de cada um dos ingredientes usados para fazer o bolo. Por exemplo, aqui, farinha de trigo. Eu estou usando 2 xícaras inteiras mais metade, tá? Então, eu poderia usar um número misto. Como assim um número misto? Representar sendo 2 xícaras inteiras com mais meia xícara, tá? Isso é um número misto, o número normal, natural e a fração. Ou eu poderia ter representado as partes. Por exemplo, assim, se eu tenho que a xícara dividir em 2 partes, por exemplo, e eu já peguei ela 2 xícaras inteiras, então 2 xícaras inteiras seriam 2 partes, mais 2 partes, né? E da terceira xícara eu só peguei uma parte. Então, quantas partes eu estou usando? 1, 2, 3, 4, 5 partes de um inteiro que eu dividi em 2 partes, tá? Então, poderia também ser dessa maneira, 5 meios, e representa a mesma coisa, ou o número misto, 2 xícaras inteiras mais meia, tá? Só essa ideia. Vocês vão fazer isso no exercício 1. Depois, o exercício 2 fala assim: João dividiu igualmente 3 maçãs de mesmo tamanho entre ele e seu amigo. Então, eles tinham 3 maçãs e foram divididas para 2 pessoas. Daí, vocês vão realizar a divisão e vão analisar as alternativas. Ó. Tem uma alternativa que fala assim: cada um só pode ter recebido uma maçã. Se for verdade, você vai fazer um xizinho. Se não, deixa em branco.
cada um ficou com pelo menos uma maçã. O que isso quer dizer? Ficou com pelo menos uma, então ficou com uma ou um pouco mais. A C, cada um ficou somente com metade da maçã. Vocês vão analisar, se for verdade, faz xizinho. Depois, cada um ficou com uma maçã e meia. Se for verdade, vocês vão fazer o xizinho. Terceiro, de acordo com a atividade anterior, represente por meio de desenhos e número misto. Então, vocês vão fazer o desenho das maçãs sendo divididas e vão representar usando o número misto. Lembra o que era o número misto? Aqui foi o exemplo, ó. 2 xícaras e meia de trigo. Então, número inteiro, 2 inteiros, mais a metade. Isso é o número misto, quando eu tenho o número inteiro junto com a fração. Então, vocês vão fazer isso na 3. O 4 é um exercício assim, ó. Eu vou fazer um. Tem o A, B, C e D. Escreva com frações impróprias e com números mistos a quantidade representada. Então, é das duas maneiras. Tá? Então, primeiro desenho. Eu tenho uma figura, um inteiro, dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Então, o denominador é 7. Quantas partes eu estou pegando? Ó, aqui eu peguei as 7 partes, eu peguei mais um pouco no segundo inteiro. 7, 8, 9, 10. Então, usando a fração imprópria, que o denominador é maior, eu tenho a fração aqui 10 sétimos. Se eu fosse usar o número misto, eu tenho um inteiro, certo? E do outro inteiro eu estou pegando quantas partes? 1, 2, 3, de uma figura dividida em 7 partes. Então, eu tenho um inteiro e 3 sétimos do inteiro, tá? Então, é dessa maneira que é para fazer. Número misto. E aqui, fração imprópria. Vocês têm aí o C, o B e o D para resolver. Depois tem dizendo assim: escreva como se leem todos os números em cada item, tá? Então, o que eu fiz para vocês? 10 sétimos ou 1 inteiro e 3 sétimos, tá? O 5 é um exercício que fala o seguinte: 4 amigos compraram barras de chocolate. Foi feito o desenho das barras de chocolate, tá? E tá uma legenda. Quando está branco, representa a parte que foi consumida, que as pessoas comeram do chocolate. Se tiver marronzinho, é o que não foi consumido, o que sobrou, tá? Então, por exemplo, aqui da Priscila,